Vamos falar do Náutico a partir de agora dentro do nosso programa reta final da Série C. Ou Náutico ou São Bernardo. Não tem outra vaga a ser decidida. Ainda tem gente colocando o São José no bolo, mas eu acredito que a vaga será decidida nos aflitos. É o jogo que vai ter a maior apelação, né, de TV e de mídia nesse final de semana pela Série C. É Náutico e São Bernardo. Antes de falar dessa partida e dos desmembramentos, do que aconteceu nessas últimas horas pela Série C, eu vou trazer um dado que não é muito positivo. Esse tal dia 26 que o Náutico tem como um calo, né, uma pedra no seu sapato, se pensarmos em competições nacionais. Torcedor alvirrubro lembra bem, né, da Batalha dos Aflitos, 2005, onde o Náutico precisava de uma vitória em casa. O Grêmio, com jogadores a menos, conseguiu vencer naquele contexto por 1-0. 26 de novembro de 2005. Em 2016, o Náutico estava a uma vitória do acesso. Jogo na Arena de Pernambuco, contra o Oeste. Última rodada da Série B, o Náutico subiria para a Série A de 2017. Acabou perdendo em casa para o Oeste por 2-0. O Oeste se salvou da queda à Série C e o Náutico não subiu para a Série A. Sabem que dia foi aquele jogo? 26 de novembro de 2016. Náutico e Bragantino, 2018. Série C do Campeonato Brasileiro, ainda quando a segunda fase era definida em 180 minutos. Bragantino fez 3-1, jogando em Bragança Paulista. Ainda não era o Red Bull Bragantino, era aquele Bragantino preto e branco. Venceu em casa e veio à Arena de Pernambuco para um confronto contra o Timbu. 1-1. E o Náutico não conseguiu a classificação à Série B de 2019. Sabem que data foi disputada aquela partida? 26 de agosto de 2018. Quis o destino que da partida do Bragantino, 5 anos depois, no mesmo 26 de agosto, o Náutico tem uma partida decisiva contra o São Bernardo. Jogo, né, em casa, mais uma vez o Náutico como mandante e pressionado porque só a vitória interessa. O Náutico, ele viu ontem o São Bernardo vencer o Ipiranga de Erechim por 1-0. Gol aos 54 minutos do segundo tempo, gol marcado pelo João Carlos de pênalti. Eu acompanhei toda a partida. E o São Bernardo agora é o 8º colocado com 28 pontos. A classificação ainda aponta que o São José, ele pode não se classificar, né, em caso aí de vitória do Náutico, a depender do saldo. São José joga fora de casa contra o já rebaixado Pouso Alegre, mas eu acredito na classificação dos gaúchos, muito por conta do confronto Náutico e São Bernardo. São Bernardo é o 8º com 28 e o Náutico é o 9º com 26. O Náutico, só a vitória interessa. Em caso de empate, o Náutico está fora da disputa do quadrangular da Série C e disputará a terceirona no ano que vem. O São Bernardo ontem acabou perdendo 2 jogadores, né, por suspensão. Até a gente citava aqui a lista com 9 atletas pendurados. Perdeu 2 zagueiros titulares, o zagueiro Helder e o também zagueiro Matheus Salustiano. Esses 2 nomes não estarão à disposição do técnico Márcio Zanardi para esse compromisso no Recife. Há aquela parcela considerável da torcida que também leva em consideração um ponto: a questão da briga por federações, né? O Federação Pernambucana, podendo, quem sabe, ter o seu representante na próxima fase, contra a poderosa Federação Paulista, que não tem nenhum representante, diga-se de passagem, na disputa do quadrangular decisivo até o momento. Das equipes que estão classificadas na Série C, nenhuma é paulista. Eu até estava fazendo ontem no Twitter um levantamento apontando que em cada estado da região sul tem um representante. Já contei o São José, pelo menos pelo que o pouco que eu acompanho de futebol, São José para mim tem tudo para se classificar. No Paraná o Operário e em Santa Catarina o Brusque. 2 equipes do norte, Amazonas e Paysandu. O Volta Redonda, representante do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro com um representante e São Paulo sem. É um caminho perigoso. O Nordeste já tem um representante, que é o Botafogo da Paraíba. Então, das duas, uma: ou o Nordeste fica com 2 representantes, Botafogo e Náutico, ou o Sudeste fica com 2 representantes, Volta Redonda e São Bernardo. Então, o jogo
de sábado, ele tem contornos altamente decisivos. O torcedor do Náutico já está fazendo a sua parte. Ontem a informação do Clauber Santana destacando que mais de 4.000 ingressos já foram vendidos para esse jogo de sábado entre Náutico e São Bernardo. É decisão. O torcedor comprou a ideia de que o jogo tem um cunho alto, decisivo, né, e que pode ser o último jogo do Náutico na temporada 2023. Se o Náutico não consegue êxito, o Náutico não vai ter mais semanas de futebol. O Náutico encerra as suas atividades no final do mês de agosto e só volta aos trabalhos no ano que vem. Então, toda essa apelação, né, de uma partida decisiva. São Bernardo e Náutico só se enfrentaram uma vez na história, que foi o jogo deste ano, inclusive. As equipes se enfrentaram lá no 1º de maio, jogo da primeira fase da Copa do Brasil. Vitória alvirrubra 2-0, né, e 1-0, né, para ser mais exato. E agora é um jogo da Série C. Eu nunca imaginei que São Bernardo e Náutico chegariam na última rodada brigando, né, por uma vaga, brigando por uma única vaga. Então, são duas equipes que demonstraram um potencial de elenco muito forte, equipes que poderiam ter, né, garantido as suas classificações de forma mais tranquila, mas acabou não acontecendo. A gente vai estar sempre acompanhando e ver os desdobramentos desta semana, a semana decisiva. O técnico Bruno Pivetti vai ter todas as tardes até a próxima sexta-feira para movimentações. Lembrar que o Náutico ontem teve a novidade de Brian, né? Ele voltou aos treinamentos, acabou deixando a partida contra o Brusque sentindo dores musculares, mas ontem participou normalmente com os demais atletas e fica à disposição para essa partida. Muitos perguntam sobre a capacidade atual do Estádio dos Aflitos. Hoje, o Eladio de Barros Carvalho, ele comporta 18.964 torcedores. Por motivos de segurança, 10% dessa capacidade ela é retida. E ainda também tem uma parcela da parte das arquibancadas para o torcedor visitante, que não deve estar presente em grande quantidade, levando em conta ontem, por exemplo, a partida do São Bernardo contra o Ipiranga. Eles abriram os portões para os torcedores e pouco mais de 2.100 torcedores estiveram presentes no estádio lá em São Bernardo do Campo. Então agora é hora do torcedor do Náutico fazer a sua parte, lotar os aflitos. Sábado é decisão, só a vitória interessa e não tem outro resultado. O Náutico não vem numa fase tão boa. A chamada race, né, daqueles apostadores sempre usam esse termo, a race. Os últimos 5 jogos do Náutico, eles não trazem bons resultados, mas é a hora da reação. Dentro de casa, na força da torcida, na força do estádio, do ambiente dos aflitos, para tentar essa vaga à fase seguinte da competição.